Nós damos início à entrevista com a doutora Denise Albuquerque, ela que é prefeitável, candidata a prefeita da cidade de Cajazeiras. Então, logo no início da nossa entrevista, eu quero trazer o boa tarde da doutora Denise e recebê-la carinhosamente nos nossos estúdios. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Henrique. Deixar aqui o meu abraço e o meu desejo de melhoras para Fernando, né? Que ele se cure, que ele se restabeleça. Faremos orações para isso, porque eu estou de máscara, inclusive, porque a gente sabe que o Covid ainda está ativo e é necessário que a gente se cuide, Henrique. Esse exemplo de Fernando mostra que a gente tem realmente de continuar com os cuidados com relação a essa doença terrível. Doutora, eu queria saber, questioná-la inicialmente na nossa entrevista, por que a senhora se coloca mais uma vez como candidata a prefeita de Cajazeiras? Nós fomos prefeita de Cajazeiras, começamos um trabalho que foi grandioso, um trabalho onde trouxemos a UPA para a cidade de Cajazeiras, o Cidade Madura. Nós instalamos, junto com o governo do estado, a Casa da Cidadania, fizemos a abertura da Aldo Matos de Sá, da Estrada do Amor, trabalhamos junto com o governo do estado para que a adutora da Zona Norte se tornasse uma realidade. Dentre essas inúmeras obras, também construímos 4 postos de saúde na cidade de Cajazeiras, reformamos mais 12, instalamos um posto de saúde no bairro da Esperança, modificamos o nosso atendimento para as famílias carentes de Cajazeiras com o programa Comida na Mesa, reformamos escolas, climatizamos escolas e fizemos um trabalho que a população de Cajazeiras sentiu a diferença, sentiu essa diferença principalmente com a mudança nesses últimos 4 anos, e eu escutando a população, o desejo da população de me trazer de volta para a Prefeitura de Cajazeiras, ouvindo o apelo dessa população e também o desejo de dar continuidade a esse trabalho que fizemos, nos faz ser candidata a prefeita de Cajazeiras novamente. Nós já queremos aqui abraçar todos os internautas, telenautas e ouvintes que nos acompanham por meio dos diversos meios por onde essa entrevista é transmitida. Você que está no Facebook, no YouTube ou no Twitter do Diário do Sertão. Você que também se encontra na nossa TV online, tvdiario.tv. Também nos diversos sites e blogs parceiros que retransmitem essa entrevista. E também os ouvintes que nos escutam, nos ouvem através da Rádio Diário do Sertão. A senhora tem visitado já até mesmo antes do período eleitoral de fato, a senhora iniciou algumas visitas nos bairros da cidade e também na zona rural. Quais são as principais reivindicações que a senhora escuta dos moradores dos cajazeirenses? A gente fica triste quando visita as ruas da cidade de Cajazeiras e vê o lixo, a buraqueira tomando de conta. É uma dificuldade grande das pessoas de terem acesso aos serviços de saúde, apesar de a gente ter um CDI instalado na nossa cidade. O que a gente escuta é as pessoas lamentando porque faz um exame no CDI, demora 2, 3 meses para receber esse exame. O fechamento da farmácia popular ali nas Capoeiras, sem que nada tenha sido colocado para funcionar naquele imóvel. E o nosso desejo, quando a gente converge com o desejo da população de Cajazeiras, é a descentralização dos serviços de saúde, falando de saúde da policlínica. Nós podemos descentralizar esse serviço porque temos aquele prédio desocupado ali na Zona Sul. Nós temos o CCA, que hoje abriga o Covid, o tratamento que é realizado pelo município na Zona Norte, no CCA. Aquele instrumento ali que foi construído pelo prefeito Carlos Antônio, junto com o posto de saúde. Nós temos a possibilidade também de colocar para funcionar ali, Henrique, uma policlínica. E como fazer isso? E os recursos? Os aparelhos, nós já temos
na policlínica. Nós temos 3 aparelhos de ultrassom, inclusive um móvel, 2 adquiridos na nossa gestão. E nós temos também a condição de colocar para você fazer o exame de sangue, o hemograma, os exames de laboratório, os mais básicos, no local mais perto das pessoas. Esse foi um sonho que a gente sonhou para 2017, que não foi realizado nessa gestão, mas que a gente, assumindo a prefeitura em 2021, em janeiro, já começaremos a instalar tanto a descentralização da farmácia básica, como das policlínicas para essas 2 áreas da cidade. Nós temos os funcionários, porque os funcionários estão alocados na policlínica, na farmácia básica, e os que saíram da farmácia popular devem estar também dentro da farmácia básica e da policlínica. Nós temos os medicamentos, porque eles estão estocados no almoxarifado da prefeitura e só vão para a farmácia básica o quantitativo necessário. Então, a gente pode realocar, trabalhando com os funcionários e com os medicamentos que já são adquiridos para toda a população, levando para mais próximo das famílias, das pessoas, essa importante ação, assim como a policlínica. Se nós temos 3 aparelhos de ultrassom, se temos 4 médicos trabalhando na policlínica, não é difícil fazer essa realocação desse trabalho. Temos 2 aparelhos de raio-x, se compraria mais um. Temos também a condição de levar os funcionários para fazer esses exames, porque existe um grupo de funcionários que está na policlínica como plantonista. Podemos dividir os médicos especialistas diariamente nesses plantões, nesses outros espaços que estamos falando. Então, um dos maiores pedidos das pessoas é a limpeza da cidade, o tapa-buracos que a gente sempre fez, o serviço de saúde mais eficaz. E nesse tempo de pandemia que nós vimos, aí muitas pessoas perderam seus empregos, há famílias passando fome na cidade de Cajazeiras, e a gente sabe disso porque empregos foram perdidos, o comércio teve seus problemas, teve situações em que o comerciante ele não pôde manter o seu comércio aberto, e a gente precisa fazer uma parceria com os nossos comerciantes, com os nossos ambulantes, com as pessoas que trabalham na venda, muitas pessoas que vendiam perfumes da Avon, da Natura, que ficaram sem a sua clientela. E precisamos também apoiar os deliveries. Eu acho que é necessário que o poder público pense em como trabalhar. A gente falou agora que o Covid ainda não está tão distante de nós. Esse novo normal, essa nova abertura. A gente conversa com a juventude pede praças. Nós fizemos 2 academias de saúde, instalamos o programa Ginástica na Praça, em várias praças da cidade de Cajazeiras. Tenho certeza que, com o caminhar e com a vinda da vacina, nós voltaremos às nossas atividades normais, tanto escolares como de festividades. Nos pedem também que a nossa escola ela ofereça à criança um contraturno, e algumas escolas nossas terão o ensino integral. A gente já trabalhou com esse meu expediente à noite, quando a gente trabalhava com o ProJovem e com Mais Educação. Então, nós já fizemos e nós queremos voltar a fazer para que Cajazeiras possa ter de volta os serviços prestados com eficiência e que a gente tenha a condição de pagar o nosso funcionário em dia, como pagávamos. A gente está vendo aí que o dinheiro do Covid tem servido para pagar folhas de pagamento. Tenho recebido mensagens no meu telefone que as pessoas estão sendo chamadas para um determinado cadastro no local da Secretaria de Desenvolvimento Humano para se cadastrar para pagamentos de água e luz. Num tempo desse de dificuldades, a gente não tem nada contra, mas é difícil entender por que só agora no período eleitoral. Então, essas eram ações do nosso governo
que eram feitas constantemente. E a gente quer apresentar para a cidade de Cajazeiras a instalação do programa Renda Cajazeiras, por essa dificuldade que se vivencia, né, nos momentos atuais, para que a gente possa complementar o Renda Brasil do governo federal. A senhora também visitou recentemente o conjunto residencial Cajazeiras. As 300 casas que já foram entregues pela atual gestão e 300 que, de acordo com o prefeito, serão entregues em breve. Qual foi a realidade que a senhora encontrou naquele conjunto? E conversando com os moradores, quais eram as principais reclamações que as pessoas que moram naquele local tinham e relataram para a senhora? Na verdade, 300 casas construímos nós, como eles juntam os governos, nós, a gestão do ex-prefeito Carlos Antônio e a gestão Denise. Então, nós construímos casas porque entendemos que a nossa população vive em espaços muito pequenos de apartamentos. Lá no residencial Cajazeiras são apartamentos, é residência, é moradia. As pessoas estão insatisfeitas lá por falta de segurança, por falta de escola, por falta de creche, por falta de posto de saúde e por falta de iluminação pública. Então, a gente vê com tristeza essa situação. E as pessoas nos pedem, para quando a gente assumir a prefeitura em janeiro, que a gente possa levar para aquela região. E você sabe, Henrique, ali tem um cristal também. Então a gente passou aí 4 anos com só um posto, né, de saúde naquela área ali, que é o posto do Mutirão, que foi construído pelo prefeito, pelo ex-prefeito Carlos Antônio. Então, as pessoas sabem que a gente fez e sabem que a gente tem a vontade de fazer ainda mais. Sabendo que a gente fez, e eu às vezes até rio quando eu escuto algumas pessoas dizerem que a gente passou 20 anos e fez o quê? Citei inúmeras obras aqui, esqueci de citar o IML, o Detran, esqueci de citar os postos de saúde de Divinópolis, de Buqueirão, do Patamuté, entre outros, porque a gente trabalhou bastante. 2 quadras esportivas que a gente trouxe para Cajazeiras, uma para a zona rural, outra nas populares. Se a gente fez, a gente vai ter a capacidade de retomar e de voltar a fazer, ainda mais com a experiência que a gente teve dos nossos erros e acertos. Então, nós estamos prontas para governar Cajazeiras novamente. E o que se escuta no residencial também é o alto custo da energia e da água. Eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Humano tem de tomar uma providência urgente de fazer o cadastramento no baixa renda daquelas pessoas, de saber por que aqueles custos estão tão altos. Um apartamento com 2 quartos e um banheiro, uma cozinha, uma sala, a pessoa pagar, tem gente pagando lá R$200, R$300 de água, R$200, R$300 de energia, que uma casa maior não tem esse custo. Além disso, a dificuldade das pessoas de se locomover, porque o posto de saúde é distante, a escola é distante, e a gente sabe que esses instrumentos, né, deveriam já estar prontos e construídos. E eu acredito que a entrega dos 300 apartamentos restantes passa pela efetiva ação do município na construção desses aparelhos, o posto de saúde, a escola, a creche, porque sem isso, Henrique, ali vai se tornar uma dificuldade imensa para o futuro gestor, porque são 600 famílias, não são 600 pessoas, que necessitam desses serviços. Ali precisa de um CRAS, já era para ter sido instalado um CRAS ali naquela região, para que pudesse, pelo menos, ouvir o que é que a população está passando. Essas são as reivindicações das pessoas lá e que elas acreditam que a gente assumindo a prefeitura em 2021, a gente já fez e a gente tem a condição de fazer. O atual prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, candidato à reeleição e seu adversário nessa eleição, nesse pleito eleitoral, diz que a senhora promete fazer o que não cumpriu na sua gestão.
Como a senhora recebe essas acusações do prefeito? E ele diz mais: as obras que foram realizadas durante a sua gestão não foram realizadas pela senhora, mas pelo então governador Ricardo Coutinho, que era do PSB. Como é que a senhora reage a essas declarações do prefeito? Eu quero dizer que como é bom ter uma prefeita parceira do governo do Estado. Inúmeras obras para a cidade. É interessante que se cite isso como uma desvantagem, mas é uma vantagem muito grande para uma cidade que tem um gestor estadual parceiro, amigo do gestor municipal. Vou citar e elencar novamente o que conseguimos, né, tanto com recursos próprios como recursos estaduais e federais, porque são recursos do município de Cajazeiras e ele tem, o município, o direito de reivindicar essas obras. Nós reivindicamos as obras e as obras chegaram, porque éramos parceiras do governo do Estado, como somos hoje. Imagine Cajazeiras com uma prefeita parceira, novamente, do governo do Estado, como a cidade não teria recebido inúmeros benefícios, porque fizemos o projeto, apresentamos os projetos do IML, do IPC, né, do DETRAN, da abertura da Estrada do Amor, que é ali dentro do centro da cidade, era uma estrada de chão batido. Foi uma luta nossa que a gente conseguiu o recurso para que fosse feito aquela abertura, trazendo mobilidade para a cidade. Com recursos próprios, fizemos a abertura da Aldo Matos de Sá. Tivemos a oportunidade de pavimentar mais de 80 ruas na cidade de Cajazeiras, recursos do governo federal, recursos dos deputados, dos senadores, parceiros e amigos nossos, que a gente buscou com projetos. Então, é bom demais a gente saber que vai ter uma prefeita, se eu for eleita, parceira do governo do Estado, que essas obras se multiplicarão. A abertura da UPA, que a gente trouxe para a cidade de Cajazeiras em parceria com o governo do Estado, tantas outras obras, o Cidade Madura, que a gente tem lá idosos que têm condições de morar sozinho, mas que não tinha como pagar um aluguel, a reforma do Instituto Luiz Antônio, a reforma e ampliação dos nossos abrigos para os nossos idosos, tudo foi luta da prefeita Denise, que prefeita de Cajazeiras, correu atrás dos recursos estaduais, não é prepotente, é humilde para correr atrás, é amiga e parceira do governo do Estado e terá de trazer muito mais obras para a cidade de Cajazeiras. Sem ser prefeita, a gente conseguiu, enquanto secretária executiva, foi uma luta nossa, pedimos ao deputado Júnior Araújo para se integrar ao restaurante popular para a cidade de Cajazeiras, a Casa da Cidadania. Muito pouca gente sabe, mas trouxemos uma indústria de confecção que está instalada lá no nosso distrito industrial para Cajazeiras, gera em torno de 200 empregos. E é nessa luta que a gente quer continuar parceira do governo do Estado, parceira do governo federal, lutando por recursos para a construção de creche, como a creche da Vila Nova, que construímos, como o ginásio que foi construído nas populares, como a academia de saúde lá nas Capoeiras, como a reforma de mais de 12 postos de saúde, a construção de outros postos. A gente necessita ser parceira, ser humilde, ser amiga e ser humana, porque com prepotência ninguém chega a lugar nenhum. Provavelmente, o prefeito deve dizer de onde saíram os recursos para o apartamento. São recursos próprios. Essa luta de se dizer que um município tem de trabalhar com recursos próprios é coisa de coronel, de gente antiga, que não sabe que os recursos estaduais, federais e municipais pertencem a todos os municípios do Brasil e que a gente tem de fazer projetos e trazer esses projetos para a nossa cidade, senão eles vão para outra cidade. Tá aí, qual é a obra que tem estruturante que esse governo tenha trazido através do governo do Estado para Cajazeiras? Não fez projeto, não foi à luta, não trouxe nada. Quero registrar a audiência aqui do Maninho, do Isaac Veras, do Flávio Túlio, Clebinho, Cícero Leite,
Damião Júnior, a Charlene, o deputado Júnior Araújo, que também acompanha essa entrevista, Telminho, diretor do Hospital Regional de Cajazeiras, Gonzaga Delfino, superintendente do Detran de Cajazeiras, Vanildo, Thaisa Viana, Danilo, Rayane, a diretora da UPA, Emanuel Braga, Valdinete, Isabel Cristina, Cristina Quirino e também o Daniel Oliveira. Todos esses acompanham a entrevista. E você pode mandar a sua mensagem através do meu WhatsApp. Manda a sua mensagem, o seu elogio, a sua pergunta ou a sua crítica para a doutora Denise através do meu WhatsApp que se encontra aí na tela, 9370 44 82. Denise, o prefeito José Aldemir diz que a senhora tem inveja das obras que ele realizou na gestão atual, na sua gestão. E ele cita como uma das obras o CDI, o Centro de Diagnóstico por Imagem. E ele justifica essa colocação porque ele diz que na gestão da senhora os exames eram feitos em clínicas particulares. E cita, inclusive, uma clínica que é administrada por sua família. Como a senhora também recebe essas críticas do prefeito? Olha, o prefeito Zé Aldemir, ele tem, acho que, preconceito contra as pessoas que investem aqui na cidade de Cajazeiras, que lutam. A gente tem 2 clínicas na cidade de Cajazeiras, a Ultra e o CEDIC, que fazem esses exames, mas eles preferiu levar o paciente 500 quilômetros para fazer esses exames no CEDRU, em João Pessoa, clínica de amigos, não sei se é sócio oculto, eu não posso afirmar, mas por que tirar uma pessoa da cidade de Cajazeiras para fazer uma tomografia, quando se tem também uma clínica em Sousa, aqui vizinho, que você pode poupar recursos do município, porque você levar esses pacientes para fazer esse exame para João Pessoa é um custo maior para o município. A gente não pode deixar de ver isso. É custoso para o município se locomover até a cidade de João Pessoa. É oneroso para o município ter de colocar essas pessoas também para ficar lá mais de um dia, enquanto a gente tem esses serviços aqui. Esses serviços até hoje são comprados pelo AMO Saúde, nessas clínicas que eu citei. Então, não foi a prefeita Denise que começou a comprar esses serviços. Na gestão anterior da prefeita Denise, também existia a compra desses serviços, porque isso facilita a vida de quem está doente. Não me diga que você, com uma crise de vesícula, para fazer uma ultrassom, uma tomografia, você vai se sentir bem. Você que está me ouvindo aí, é bom viajar para João Pessoa para fazer uma tomografia, tendo clínicas especializadas na sua cidade ou até na cidade vizinha, no Juazeiro. Quer dizer, a gente tem de facilitar as vidas das pessoas e não tratar o assunto com politicagem, com dificuldades, criando dificuldades para que as pessoas não possam se sentir bem atendidas em um local. É como se tivesse essa dificuldade existisse, porque você está fazendo tudo para que aquela pessoa se comprometa com você. Então, é chamado da Unimed do Sertão, porque tirava o povo daqui de Cajazeiras, nunca lutou para trazer, como a gente lutou e tem hoje, graças a Deus, um tomógrafo que vai funcionar também no Hospital Regional de Cajazeiras, para trazer esse desenvolvimento para dentro do Hospital Regional. Uma luta que um deputado poderia ter feito, deputado de muitos mandatos, foi até deputado federal, nunca destinou uma verba para nenhum aparelho que pudesse melhorar as condições de vida de quem precisa de saúde na cidade de Cajazeiras. Para o povo ficar amarrado, tem de levar para João Pessoa. O governador João Azevedo até agora não veio a Cajazeiras. Ele virá em algum momento na sua campanha, até o dia 15, o governador estará em Cajazeiras, em algum ato político da senhora? Olha, nós vivemos um momento de pandemia. Eu acho que o governador João Azevedo está certíssimo, ele está focado nos problemas do Estado, dando solução a esses problemas, obras que estão sendo vistas aí, por exemplo, encaminhar um tomógrafo para a cidade de Cajazeiras, isso é um ato importantíssimo.
É uma política pública muito importante. Eu acredito que ele virá à cidade de Cajazeiras, porque vai lançar o restaurante popular, uma luta nossa, uma luta do deputado Júnior Araújo. Deve vir verificar quantas andas a estrada de Buqueirão, também uma luta de todos os políticos alinhados ao governador João Azevedo. Ninguém pode se aproveitar disso, né? Uma obra que foi uma luta dos políticos da cidade de Cajazeiras alinhados ao governador João Azevedo. E eu acredito que a população de Cajazeiras, ela quer retornar aquilo que ela tinha antes desse governo desastroso que está instalado aí. Quero abraçar mais uma quantidade enorme de pessoas que acompanham a nossa entrevista. O WhatsApp congestionou aqui, viu, doutora? Mas já registrar aqui, o Bruno Menezes manda um grande abraço para a senhora, o Frank Formiga, a Laiana Delfino, o Lucas Viale, Neném de Zeneco, Matheus Silva, Gerlane Moura, Lucivanda e Gil Menezes, Cosmo do HRC. Daqui a pouquinho eu registro as outras pessoas que também nos mandam mensagens. Denise, recentemente o MEC divulgou mais uma avaliação do IDEB, com as notas do IDEB de todas as cidades do Brasil. E Cajazeiras apresentou um pequeno aumento na sua avaliação do IDEB. O que a senhora tem de proposta para que possa alavancar ainda mais esse IDEB, já que Cajazeiras ainda se mantém abaixo da aprovação, abaixo daquela nota que é recomendada, né, pelo MEC? É verdade. Olha, a gente, quando assumiu a prefeitura, eu sempre digo que a educação não é de ontem para hoje, de imediato. Ela acontece com as políticas públicas acontecendo, caminhando com as gestões. Acredito que o PCCR, feito no governo Carlos Antônio, foi um dos pontos principais para o estímulo do nosso professor, da nossa professora, para que se dedicasse mais aos nossos alunos, né? O salário, um PCCR que sempre foi pago por nossa gestão, sempre pagando o piso nacional aos nossos professores. Isso incentiva o professor a trabalhar melhor e mais, e com mais dedicação. Esse é um dos pontos principais, que eu acho que quem recebe em dia, a escola como um todo, todos os funcionários, é um conjunto de ações para que se chegue à média que Cajazeiras está chegando. Então, se a gente se avalia de 2 em 2 anos, 2013, foi 2012 e 2013, 2014, 2015 tivemos um aumento, 2015, 2016, 2017, 2015, 2017 tivemos outro aumento. É de 2 em 2 anos, então o governo não pode dizer que fez sozinho esse aumento da nota do IDEB. Eu acredito muito que a gente precisa das escolas integrais. Eu já citei aqui que a gente vai trabalhar reforçando no contraturno. A gente tinha já esse reforço em algumas escolas com o Projovem e também com o Mais Educação. A gente precisa selecionar essas pessoas através de um seletivo, onde as pessoas possam ser realmente da área onde ela vai atuar. Eu tive uma reunião com artistas da cidade de Cajazeiras e eles nos pediam que, quando fosse reativar o Mais Educação e até o Projovem, a gente fizesse esse seletivo, observando sempre o currículo da pessoa. Além da parte de cuidar do corpo e da saúde da criança, a gente precisa ter psicólogos nas nossas escolas, como a gente tinha antes, e a gente precisa dessa escola integral para que a gente possa reforçar aquele aluno que tem dificuldades na escola. A gente precisa também capacitar nossos professores, dando a eles a oportunidade de fazer mestrado e doutorado. Tem uma professora que, por ser minha parente, não teve o direito de se afastar da sala de aula de forma legal, com os direitos adquiridos, precisou recorrer ao Ministério Público e à Justiça, e isso eu acho que é uma política atrasada.
Nós devemos, sim, incentivar e fazer parcerias com as nossas escolas técnicas, com as nossas universidades, a nossa universidade, as nossas faculdades particulares, com pessoas que trabalham, empresas em Cajazeiras que trabalham essas formações e que trabalham também a provinha do IDEB. Mas a nossa preocupação não deve ser somente com a prova e com a nota do IDEB. Deve ser com a condição das nossas escolas, o material que é dado aos professores e aos alunos das nossas escolas. A merenda escolar, eu vi ontem, ou foi antes de ontem, um candidato dizendo um valor que entra da merenda escolar, ele precisa dar uma lida, é 38 centavos, é 35 por aluno, então não dá 2.500 por mês. É um valor muito baixo. Né? Um valor extremamente baixo, que o município complementa essa merenda escolar. Nós adquirimos vários ônibus escolares para que a gente pudesse movimentar, trazer nossos alunos para a sala de aula de forma mais confortável, inclusive aquele aluno especial. Nós adquirimos ônibus capacitados para o aluno especial. Nossas salas de AEE funcionavam a contento. Eu quero dizer a quem tem esse aluno especial, a vocês professores, que nós daremos a garantia de que vocês terão toda a condição de cuidar desse aluno para que a família possa se sentir segura com esse aluno na sala de aula. E o mais importante é que você oferecendo toda essa estrutura e todas essas condições, nós conseguiremos atingir a meta 6 ou até mais do IDEB, porque é crescendo ano a ano que a educação se faz em todos os países, em todas as cidades, em todos os estados. E Cajazeiras não é diferente disso. É preciso que a gente tenha consciência que o ator mais importante é o professor, é o monitor, é quem está dentro da escola acompanhando esses alunos. Enviar também o nosso abraço ao Clériston, Paulo Gerli, o Jotinha, Jefferson, o fisioterapeuta do Hospital Regional de Cajazeiras, professora Severina Bertoldo, um grande abraço, Severina, Ricardinho e Andréia, o Alex, que nos acompanha na cidade do Recife, a capital pernambucana, o César do Detran, a Nayana e o Zé Pequeno, lá do Sítio Prensa, Márcio Torres, Leide Gomes, Luzimar Silva, Paulinha Souza, Tatiane, do bairro dos Remédios, Elisângela Lins, Chico Pãozeiro, a Kaline, Seu João e Dona Maria, que também parabenizam a senhora. Também aqui a Edilene Pereira, da Vila Nova 2, e uma grande quantidade de pessoas. Eu vou registrando aqui aos poucos, porque realmente são muitas mensagens que chegam no nosso WhatsApp. Eu quero agradecer a todos os telenautas, em nome do Diário do Sertão, que é essa rede de TV da nossa cidade, que é valorizada e assistida por toda a região. Então, parabéns a vocês e um grande abraço a todos os amigos e amigas que estão neste momento nos assistindo. Muito obrigada. Doutora, um grande problema que nossa cidade ainda enfrenta está relacionado com o aterro sanitário. Na verdade, o lixão que Cajazeiras possui. E também os vários terrenos baldios que existem na nossa cidade. Na sua gestão, caso a senhora seja eleita, a senhora vai endurecer as políticas para combater, as políticas públicas de combate ao aterro sanitário e também aos terrenos que acumulam lixo e acabam sendo aí, sobretudo num tempo ali de pandemia, ou como nós vivemos aquela grande infecção com a dengue, com a zika e com a chikungunya, que ainda é uma realidade na nossa cidade, apesar do número de casos ser bem menor, mas ainda é uma realidade presente, não só na cidade de Cajazeiras, mas em todo o planeta. Quais são as políticas que a senhora vai desenvolver na sua gestão, caso eleita, para enfrentar esses problemas? Olha, eu vi também aqui aberrações sobre o aterro sanitário de Cajazeiras. Na gestão Carlos Antônio, foi construído um aterro sanitário proporcional ao tamanho da cidade. São 20 anos
20 anos, uma cidade que quase duplicou o seu tamanho, se é que não duplicou o seu tamanho de residências, de bairros, a zona rural, inclusive, tendo também a necessidade dessa coleta de lixo. Na nossa gestão, nós cuidamos, né, dos recicladores, das pessoas que trabalham com a reciclagem, e eu quero dizer que vamos voltar à política, principalmente cuidando de quem está lá, porque ali gera emprego e renda para mais de 40 famílias. Então, é necessário que, ao se pensar em construir um novo aterro sanitário, ele possa ser feito vendo quem está lá. Quando estivemos secretária do Desenvolvimento Humano Executiva, junto com o ex-reitor Thompson, que também fazia parte na Cinep do quadro de secretários do governador, nós tivemos a oportunidade de, junto com a secretária atual, lutar por um espaço que fosse dado aos nossos recicladores, né, as pessoas que trabalham com material reciclável, para que lá fosse o galpão e fosse instalado. Eu quero aqui parabenizar Leandro, que era presidente da associação na época, que conseguiu todos os equipamentos com esteira. Nós tivemos um projeto junto com a UFCG, que trabalhou esse projeto e que conseguiu essa grande façanha de trazer esses equipamentos para a cidade de Cajazeiras e que não foi concluído. Além da interrupção da gestão, houve também, por parte das pessoas que trabalham com reciclagem, uma dificuldade de se locomover para o local onde estava o galpão. Então, é pensando nisso que a gente deseja ou aumentar aquela área, ver ali se a gente pode aumentar. Ela está muito próxima da cidade, mas um aterro sanitário ele não é sujo. Quando a gente estava na gestão, a gente conseguiu adquirir 4 patrões, um trator, compramos uma retroescavadeira, uma pá mecânica, 4 caçambas, e a gente também locava e locou, porque se você deixar 2 ou 3 dias ali, sem que as máquinas estejam fazendo a compostagem do lixo, você terá dificuldades depois até de chegar perto com essas máquinas. O espaço ficou pequeno, é preciso ampliar o espaço, é preciso sentar com a comunidade, com a sociedade de Cajazeiras, para que a gente possa trabalhar ajudando aos catadores de material reciclado, separando esse material para que também diminuir o volume de lixo. Precisamos também que a gente possa ter, junto com o governo federal, a busca desses recursos para a construção desse galpão, para que a gente possa também, hoje eles têm um transporte, a gente precisa de outro para facilitar o recolher desse material. Precisamos urgentemente repensar essa política do aterro sanitário, porque está pequeno para a cidade de Cajazeiras, o recurso está lá, tanto que hoje, se você passar uma semana atrás, não sei como é que está hoje, estavam lá as máquinas trabalhando e a recompostagem sendo feita. Isso significa que a gente tem de ver se aquele local ainda é apropriado. Essa luta a gente fez junto com o governo do Estado, junto com a Cinep, junto com o Ministério das Cidades, para que a gente pudesse trazer um outro aterro sanitário para a cidade de Cajazeiras. Mas a gente não pode pensar só no aterro, a gente tem de pensar também em quem vive, em quem tem o seu recurso do dia a dia trabalhando com esse material. Então, é uma luta, é uma política pública que precisa ser urgentemente implantada, até porque tem prazo para os municípios instalarem um consórcio, sentar todos os municípios aqui do Alto Sertão, vermos um consórcio com as cidades mais próximas, como existem em outros municípios. Nós fizemos essas reuniões, não logrou êxito, mas é uma luta constante e é uma luta que, em janeiro, se Deus quiser, a gente vai conseguir vencer e instalar toda essa situação de atender a quem está lá,
a gente entregava EPIs, né? Inclusive, enquanto secretária de Desenvolvimento Humano, fizemos a doação de materiais, tanto para o Covid como para a alimentação dessas pessoas. Depois a Secretaria continuou fazendo esse trabalho, é um trabalho que faz por todo o estado da Paraíba, e a gente precisa dar apoio a quem também está lá, além dessa participação do município, buscando a construção de um novo aterro ou ampliação do que já existe. Nós queremos abraçar aqui a Elisandra Salles, o Raimundo Simão, Mundinha, Edjan, Dona Graça, Luzimar, Regina, Weniton, Elaine Mareco, Renata Cartacho e seu esposo, a Valdinete, Cleidiane, Joelma e o Adrian, lá na UPA, acompanhando essa entrevista, a Maeli, o professor Igor, filho de Edna, o Danilo Alencar, filho da queridíssima Mundinha, a Bia e sua família lá no bairro Vila Nova, o Ramon, lá no Fátima Santos, a Amanda Carla, a Rita, o Edivaldo e o doutor Galdinarte e sua esposa, a dona Erigerli, que também acompanham a nossa... Arigerli, perdão, que também acompanham a nossa entrevista. São uma grande quantidade de mensagens e, aos poucos, eu vou registrando aqui as mensagens que os nossos ouvintes, os nossos telenautas nos mandam ao longo dessa entrevista. Doutora, um grande problema que Cajazeiras ainda enfrenta é a questão dos moradores de rua, aquelas pessoas que estão em situação de rua. Quais são as políticas que a senhora propõe para combater também esse problema? Nós tivemos no nosso governo uma parceria com a doutora Adriana, certo? E a Polícia Militar, no sentido de que a gente pudesse identificar as pessoas, levar as pessoas para a casa-abrigo, que já existia na cidade de Cajazeiras. Também essas pessoas que necessitavam estar no CAPS eram encaminhadas para o CAPS. Aquelas pessoas que estavam aqui de outras cidades, que não tinham a condição de se locomover para o seu município, a prefeitura fazia todo esse apoio. Eu acho, Henrique, interessante falar de menino de rua, misturado com adultos. Eu acho que ontem, ou foi antes de ontem, o prefeito misturou as coisas, porque ninguém pode colocar crianças junto com adultos no mesmo espaço. Ele falou do residencial Valmira, né, da residência terapêutica, e eu estranhei quando ele falou de crianças também lá. É interessante que, se estiver acontecendo, a Secretaria de Desenvolvimento Humano toma as providências. Lugar de criança é outro local e não junto com adultos estranhos, né? E a gente... Foi o prefeito que disse, não sou eu que estou dizendo, né? Então, eu não vejo mais crianças nos semáforos, acho que por conta do Covid, né, as pessoas têm se recolhido, têm ficado em casa, as aulas têm sido online, a todas as escolas do estado do município. Eu acredito muito que, para tirar as crianças da rua, tem de se fazer uma busca ativa e colocá-las nos programas sociais e nas escolas, nos programas educacionais. Por isso, a escola integral, como a gente tinha com o Projovem e com o Mais Educação. A gente precisa também trabalhar com essas pessoas, porque as pessoas que moram na rua, elas perdem a sua identidade, elas precisam de apoio psicológico, precisam do CAPS e precisam de um local onde elas possam tomar um banho, fazer refeição, dormir, precisam de um acompanhamento. Por exemplo, eu estive ali quando a gente fez um adesivaço e tinha uma senhora que estava com um problema nos olhos, que precisava ser encaminhada através da Secretaria de Desenvolvimento Humano para tratamento médico, e fazia dias que ela tinha me procurado também na minha residência, e eu já percebia que ela estava doente.
é necessário que se tenha essa busca ativa, que se procure sempre manter o diálogo com aquelas pessoas que estão ali, principalmente ali na Praça do Skate, em frente à rodoviária nova de Cajazeiras. Se alegou ontem aqui num discurso pequeno que a gente tinha retirado árvores para que as pessoas não ficassem embaixo das árvores. As pessoas hoje, até hoje, estão lá na Praça do Skate, embaixo das árvores que lá existem. Se alguém do outro lado, que é dono do imóvel, fez essa retirada, não nos cabe fazer julgamento de valor sobre lá quem é dono daquele imóvel do outro lado. Mas as pessoas ficam na praça, não vi nenhuma árvore lá ser arrancada, pelo contrário. Acredito muito no trabalho social junto àquelas pessoas para tentar reintegrá-las à convivência com a família. E essa foi uma luta constante nossa. Eu quero aqui até agradecer à doutora Adriana, que hoje não está mais em Cajazeiras, mas que sempre participou de forma ativa, tanto na luta da recuperação daquelas pessoas, junto com o município, como das crianças abandonadas por sua família, que ficava no CCA e que hoje estão na residência lá, que a gente instalou na cidade de Cajazeiras e que continua também durante essa gestão. Registrar também a audiência do Crivlan Oliveira, eu estava tentando pronunciar esse nome aqui, Crivlan Oliveira, o pastor Francisco José, a Marineuda, o doutor Galdinarte com sua esposa, a Arigerli. Galdinarte e Arigerli. Isso, exatamente. As pessoas têm um nome um pouquinho complicado. Elva Kelva, a Linduína e a Solange Nogueira, um cheiro no coração de vocês. A Marta Bartira, a professora Socorro Rodrigues, que também acompanha a nossa entrevista. E a todos vocês. O doutor Diego Guedes e também o José de Souza, que acompanham essa entrevista. Daqui a pouquinho eu registro os últimos alôs que estão chegando aqui no meu WhatsApp. São muitas mensagens. Ontem, na entrevista com o prefeito José Aldemir, seu concorrente, eu questionei sobre o fechamento dos leitos de UTI no HU-JB. De acordo com o prefeito, a abertura dos leitos foi uma conquista dele com a doutora Paula, a esposa e deputada, juntamente com o secretário de Estado de Saúde. Mas agora o governo do Estado resolveu fechar, resolveu retirar os leitos do HU-JB. Como a senhora também analisa essa situação? A senhora tentou, de alguma forma, em algum momento, falar com o secretário ou intervir nessa situação para que esses leitos não fossem fechados? Olha, Henrique, esses leitos, salvo engano, o HU-JB recebe o recurso, assim como o Hospital Regional recebe, para a manutenção desse serviço. Eu acredito que não houve nenhuma interferência do secretário de Saúde para fechamento de leitos em qualquer cidade. Acredito que através dos diagnósticos que são dados de cada cidade, que esses leitos, e a gente não pode fazer política e tentar mascarar as situações. Se o Covid, se a gente houve uma abertura, se houve a diminuição do número de pessoas contaminadas, do número de pessoas contaminadas com mais virulência, se o número de internação diminuiu e o Hospital Universitário de Cajazeiras decidiu que era hora de desativar o serviço, porque isso tem uma direção, deve ter uma comissão e deve ter também uma coordenação desses serviços para que seja feito. Eu sou da área de saúde, eu não vou cometer aqui a loucura de dizer vou lutar para reabrir ou vou lutar para fechar, porque quem está no serviço, quem tem os dados é quem está no serviço. Quem está no serviço viu a necessidade ou não do fechamento desses leitos. Eu acredito que não deve ter havido pedido de gestor nenhum para fechar esses leitos. Acredito que é uma demanda que está acontecendo em todo o Brasil, porque os casos tiveram uma diminuição. E acredito que, se houver o aumento dos casos, a gente vai ter de volta esses leitos
a cidade de Cajazeiras. Eu me assustei muito quando estive caminhando pela Vila Nova, porque vi um grande número de casos e não vi nenhum trabalho sendo feito da Secretaria Municipal de Saúde de forma efetiva. Vejo muito mutirão para fazer os testes, distribuição e sorteio de cesta básica e aglomeração quando se vai fazer esses testes. Mas não vejo a busca ativa, a busca da Secretaria de Saúde, ao qual o bairro que está com mais problemas. Por exemplo, estou dizendo aqui que é bom cuidar da Vila Nova, é bom ir até lá, fazer a desinfecção das casas, fazer o monitoramento das pessoas que estão doentes. Acredito que as nossas enfermeiras, os nossos ACS, devem estar fazendo esse monitoramento. E é através desses dados, Henrique, que você abre ou fecha um serviço de saúde. É através da necessidade das pessoas do município, do bairro, do local. Então, se houve do secretário de saúde essa atitude de mandar fechar, eu acho que não é dessa forma que a gente deve informar a população. Os serviços do hospital universitário funcionam plenamente. O do hospital regional, eu quero aqui parabenizar o seu diretor, Thelminho, porque é um serviço de excelência na cidade de Cajazeiras, é um serviço que vem dando resultados na cidade de Cajazeiras. Então, é serviço técnico, é serviço da Secretaria de Saúde do município, serviço da Secretaria do Estado da Paraíba e das coordenações aonde estão instalados esses leitos. Eu acredito que ingerência política não deve ser feita para abrir ou fechar leitos, a não ser que se perceba a necessidade e os dois órgãos fiquem inertes. Doutora, o seu concorrente, o atual prefeito e candidato à reeleição, José Aldemir, ele dirige muitas críticas e críticas muito duras à senhora e ao seu esposo, Carlos Antônio. Inclusive, nessa mesma bancada, ontem, nesse mesmo horário, o prefeito José Aldemir adjetivou a senhora e seu esposo como sendo o casal anfitrião da Polícia Federal. Como a senhora se defende também essas declarações? Eu acho muita ingratidão de determinadas pessoas que falavam da nossa lisura até antes da eleição de 2016. A gente deve ter caráter e deve ter uma palavra só. Para mim, está respondido essa questão com relação a Zé Aldemir. Com relação ao outro candidato que disse que a gente passou 20 anos junto, ele esquece que participou com a família na gestão anterior, na nossa gestão, que era muito elogiada por eles, inclusive com uma irmã secretária de Políticas Públicas, com uma responsabilidade grande de dar respostas à população de Cajazeiras em muitos assuntos que ele aqui toca. Então, a ingratidão é uma coisa incrível na política. Mas a gente entrega isso a Deus e sabe que a população de Cajazeiras nos conhece, sabe do nosso trabalho, sabe da mulher forte e corajosa que a gente é, e quanto mais pedras nos atiram, mais forte a gente fica para lutar por essa cidade que eu tanto amo. A ex-secretária municipal, na gestão do atual prefeito, Gerlane Moura, e que agora é sua aliada, ela faz também críticas ao prefeito José Aldemir e denuncia escândalos de corrupção que supostamente acontecem e aconteceram durante a atual gestão, a gestão do prefeito José Aldemir. Como a senhora também vê todo esse enredo dessas denúncias que são direcionadas ao atual prefeito? Eu acredito que o Ministério Público deve apurar essas denúncias que foram feitas, inclusive, nessa bancada, em público, denúncias gravíssimas, que merecem a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, porque quem estava dentro de uma gestão e apresenta o que foi apresentado aqui, muito se fala da denúncia de Anne Carine de assédio, eu não vou entrar nesses detalhes, mas ela não denunciou só isso, não.
ela denunciou também vícios dentro da central de marcação e corrupção dentro da central de marcação. E eu acredito que o Ministério Público, quando recebeu a denúncia, deve estar fazendo as suas investigações. Não acredito que as denúncias vão acontecer e vão ficar inertes com relação a isso. Se eu fiz parte de uma gestão e estou denunciando, tirando o caso particular aqui, que envolve a parte pessoal, e eu não quero falar mais desse assunto. O que ela denunciou e o que eu ouvi são denúncias de arrepiar o cabelo, de já estar a Polícia Federal dentro da casa dessas pessoas, porque senão o papel vai sumir, alguma coisa vai ser feita, porque as denúncias estão aí. As pessoas estão dizendo que aconteceram barbaridades, atos de corrupção, inclusive dando provas com papéis levados até o Ministério Público. Eu acredito que haverá uma resposta da Justiça para esses fatos. Chamar as pessoas que estão, pelo menos chamar para ouvir as pessoas que estão denunciando. Não vai passar em brancas nuvens uma situação dessa. Acredito que quem trabalhou numa gestão e que faz esse tipo de denúncia tem provas e tem material suficiente para mostrar à Justiça que aquilo realmente aconteceu. O prefeito José Aldemir, ele tem anunciado algumas adesões, e uma das adesões que ele tem repercutido com maior intensidade tem sido a adesão de Antônio Gobira. Gobira, que era, inclusive, o vice-presidente do partido que a senhora faz parte, o Cidadania. O que foi que aconteceu entre Denise e Gobira que levou ao rompimento? Entre mim e Gobira, até hoje, eu não consegui entender o que aconteceu. Vi Gobira uma pessoa extremamente fragilizada, com a família, uma esposa extremamente doente, né, que ele trata muito bem, que ele cuida dos seus filhos, a pessoa que tem uma dedicação ao seu trabalho. Nada tenho contra a definição de Gobira, nem a decisão dele, porque a gente vive numa democracia. E a escolha do seu voto é a coisa mais democrática que existe. Voto em fulano, não voto em fulano. Eu sinto tristeza porque criei um vínculo de amizade com Gobira, com seu neto, e ele se distanciou sem necessidade. Não vi nenhum motivo para esse distanciamento, pelo menos da minha parte. Acredito que ele deverá ser a pessoa a dar essas respostas, e dê as respostas verdadeiras, Gobira. A gente sabe muito bem do que é que eu estou falando aqui. A Regina Souza, da 9ª Gerência de Saúde, acompanha a entrevista e ela manda o seguinte questionamento. Doutora Denise, quais serão os projetos que a senhora, caso seja eleita, pretende implantar no tocante às políticas públicas direcionadas especialmente às mulheres vitimadas pela violência doméstica em nosso município? Quando fomos prefeitas, nós abrimos o CRAM, a Casa Abrigo das Mulheres, que era muito bem administrada pela professora Leide, que até nos trouxe surpresa quando ela nos disse que o telefone dela continua a ser o contato principal da Casa de Abrigo das Mulheres de Cajazeiras. Nossa luta sempre foi e sempre será pela mulher, pela proteção dessa mulher, e para que a gente possa trazer de volta a autoestima, o respeito dessa mulher por si mesma. Nós tínhamos psicóloga, nós tínhamos uma equipe de advogadas, nós tínhamos uma equipe médica trabalhando junto com as mulheres que eram abrigadas e protegidas pela prefeitura. Tínhamos uma parceria muito forte também com a Secretaria das Mulheres do Estado. Tínhamos cursos de capacitação para essas mulheres, para que elas pudessem desenvolver uma profissão. A gente também matriculava essas mulheres nas escolas, para que elas pudessem
estudar. Muitas mulheres não tinham, não sabiam. A gente sabe o número de analfabetos que a gente tem em Cajazeiras e a gente precisa trabalhar isso na nossa educação com mais afinco. Então, a gente também colocava essas pessoas para recuperar a sua autoestima, a sua cidadania, retirada de documentos, proteção da criança, que muitas tinham filhos. Acredito que fizemos muito e queremos fazer mais. Eu quero cuidar de você, mulher de Cajazeiras. Eu quero cuidar de você, criança, de você, idoso. Eu quero cuidar de você, Cajazeiras, porque você merece uma cidade. Toda pessoa que mora em Cajazeiras merece uma cidade mais humana. Cajazeiras está uma cidade tratada com chicote na mão, com agressividade, com prepotência. Nada como o olhar de uma mulher, um olhar humano, para que a gente possa tratar as nossas iguais, onde existe ainda muito preconceito. Quando a mulher denuncia um homem, geralmente as pessoas olham para ela como culpada, porque estava com a saia curta, porque estava com a blusa decotada, e a mulher tem o direito de estar e de se vestir como ela quiser. E a gente, enquanto serviço público, tem de dar esse apoio e essa proteção a essa mulher. E nós já fizemos, por isso que podemos dizer que vamos fazer. Como a senhora tem visto também o aumento no número de casos da Covid, não somente em Cajazeiras, mas também no estado da Paraíba? Ontem, o prefeito José Aldemir ele justificou um aumento de casos, dizendo que isso era fruto da intensificação dos trabalhos de combate à Covid-19 na cidade. Inclusive, ele disse que o grande número de casos confirmados se dava pelas ações que a gestão municipal realizou, a exemplo do bairro da Vila Nova. Intensivaram as ações e, segundo o prefeito, conseguiram identificar, conseguiram detectar casos confirmados de Covid. Como é que a senhora analisa também toda essa situação? Eu vou dar o meu testemunho. Eu estive antes na Vila Nova e a gente estava com as pessoas com uma situação de maior prevenção, todas de máscara, usando álcool gel, e a gente não viu esses casos. Pelo contrário, a gente viu que estava diminuindo. Eu acho que houve um escape do município e é muito preocupante para o nosso comércio, para o sustento das nossas famílias, porque quando a gente passou a caminhar, a gente passou a ver as pessoas achando que o Covid tinha ido embora. Todo mundo sem máscara. Faltou a determinação do governo municipal em manter essa vigilância, em distribuir máscaras, em distribuir álcool gel, em usar o dinheiro do Covid como realmente deve ser usado. E ainda mais se fazendo testes, acumulando pessoas no mesmo espaço, tirando a pessoa de dentro da sua casa, quando a busca ativa deve ser dentro das residências. Eu acredito que o cuidado com o Covid não é vai fechar tudo agora, começar a chorar em desespero, não. É tratar como deve ser tratado. Tem os agentes, tem os ACEs, tem os agentes comunitários, tem as equipes de saúde, tem todo um corpo formado dentro da Secretaria de Saúde que foi treinado e capacitado, se juntar à Secretaria de Estado e evitar que se venha uma bandeira vermelha. Não acredito que foi fazer a busca ativa só agora. Depois desse tempo todinho foi que veio identificar, e você sabe que depois de 16 dias a pessoa já passou pelo período mais difícil, a pessoa já está com os anticorpos, então não é coisa antiga que veio identificar agora, é recente, e esse aumento de casos se dá pela falta de fiscalização dos bares, de restaurantes, dos pontos de transporte, da orientação aos mototáxis. Eu vejo muito mototáxis com álcool, limpando o capacete, limpando o local onde a pessoa se sentar, porque tem consciência de que está transportando pessoas e está cuidando daquelas pessoas. Quando o pessoal vai do delivery, vai entregar a comida lá em casa, limpa as mãos com álcool gel, limpa Então, essa orientação tem de ser passada às famílias, tem de ser passada às pessoas, e essa busca ativa é obrigação do município fazer. Não é estar fazendo
vai fazer um mutirão de teste Covid no bairro, sorteia uma feira, chama as pessoas, aglomera as pessoas. Não, é no dia a dia, todos os dias, na conscientização. As pessoas não têm como, Henrique, ter só uma máscara de tecido e estar lavando todo dia. Então, o dinheiro do Covid tem de ser para as ações específicas do Covid, não é para acumular funcionário dentro de um centro Covid, para contratar, para gerar dividendos políticos, mas é para colocar essas pessoas para trabalhar em prol da população. Se esse trabalho não for feito, nós geraremos muitos prejuízos para a cidade de Cajazeiras. Doutora, nós estamos nos aproximando do finalzinho da nossa entrevista, mas, rapidamente, eu gostaria de questionar a senhora uma pergunta que o Frank Formiga nos envia. Sou presidente da Associação dos Ciclistas de Cajazeiras e região. Nós, ciclistas, sonhamos com nossa ciclovia no nosso município. Qual o seu projeto para a classe dos ciclistas? Olha, a gente sempre apoiou a classe dos ciclistas, inclusive tivemos na nossa gestão reunião, houve uma sugestão, nós temos calçadas bem largas, bastante largas na cidade de Cajazeiras, onde se poderia oferecer esses espaços aos ciclistas. Nós lutamos pela pavimentação da Estrada do Amor e lá foi feita uma área de caminhada, que era pedido também da população de Cajazeiras, e uma ciclovia. Ficou um espaço pequeno. E eu acho que a gente tem de sentar, de dialogar, Frank, para que a gente possa trabalhar junto com vocês, que conhecem a cidade, que sabem o melhor local, para que a gente possa ir ampliando essa ciclovia, inclusive que a gente possa fazer um dia de Cajazeiras, que as pessoas estejam, que a gente fez só na bicicleta e a pé, né? A gente tirando os carros. Nós tínhamos ali no estadual o fechamento do trânsito para as pessoas fazerem caminhada e também estarem com suas bicicletas. E é preciso fazer um estudo junto com vocês, junto com os engenheiros da prefeitura, como fizemos antes. A gente não teve o sucesso, porque a gente construiu só aquela da Estrada do Amor, mas a gente tem ali Aldo Matos de Sá, uma avenida extremamente larga, onde a gente pode trabalhar também projetos de saúde, porque exercício é saúde, né, para a população, onde existem vários espaços na nossa cidade, tanto para a construção de praças, como para que a gente possa apoiar os nossos ciclistas da cidade de Cajazeiras e da região. É um grupo grande, é um grupo que precisa desse apoio. Quero registrar também aqui a audiência da Regina Souza, a Noângela, o Daniel, a Edilene Pereira, o grupo Natércio Gomes, que envia um abraço para a senhora, o Carlinhos e a Ana, a Cleide, Francineuma, o Ciélio Santana, a família Souza Justino, Nomeriano Júnior, Pablo Gouveia, que nos acompanha lá na cidade de João Pessoa, Walter Nunes e Eline, e também a Albertina, assim como Caio Caldas e o Crispim Filho, que está aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão, acompanhando também essa entrevista. Em respeito à legislação eleitoral, nós teremos que encerrar a nossa entrevista, e eu deixo espaço final para que a senhora possa enviar o seu abraço a todas as pessoas que estiveram nos acompanhando, também a sua militância, e fazer o convite para que as pessoas acompanhem o debate da próxima quinta-feira da próxima semana, melhor dizendo, a partir das 20 horas, onde a senhora, juntamente com José Aldemir e Marquinhos Campos, irão debater as propostas para Cajazeiras. Agradecer a você, Henrique, a Petson, a família Diário do Sertão, essa luta que vocês travam todos os dias pelo sucesso dessa TV nossa de Cajazeiras. Eu tenho orgulho de dizer isso aonde eu vou, que eu abro, que mostro. É importantíssimo que a gente tenha esse veículo de comunicação na nossa cidade. Parabéns, Zé Neto, todos vocês que fazem essa TV funcionar com esse sucesso. Está aí o resultado do sucesso.
tantos amigos e amigas nos cumprimentando. Meu grande abraço, obrigada pela assistência, obrigada pelo apoio, pelo carinho. Eu sou Denise 23 e nós temos o prazer de convidar vocês para assistir o debate da TV Diário do Sertão no dia 29 de outubro, às 8 horas da noite, onde estaremos debatendo o melhor para a cidade de Cajazeiras. Conte conosco, cada um que participou aqui, porque nós temos o melhor projeto para Cajazeiras. Denise 23. Boa tarde a todos.